A manchete é: campanha de Bolsonaro, que já previa ultrapassar Lula em junho, agora celebra a queda na rejeição do presidente. E vamos para uma breve demonstração prática do quão rápido as coisas podem mudar na política, agora submetida ao ritmo intenso das redes sociais. Guilherme Amado no Metrópolis, dia 26 de janeiro. Acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto. O presidente e seu entorno mais próximo perceberam que a coisa não está fácil daqui até outubro, que não vai ser fácil para o presidente se reeleger como ele vinha achando. O presidente começou a perceber que o mundo é um pouco mais complexo do que a bolha dele. Agora salta para 20 de fevereiro, o Lauro Jardim, que já estava avisando que o Bolsonaro pretendia ultrapassar o Lula em junho. No texto: a partir de números mais recentes de pesquisas encomendadas pelo governo, acendeu o otimismo no Palácio do Planalto. No comando político da campanha de Jair Bolsonaro, prevê-se que ele ultrapasse Lula nas pesquisas em junho. Pois é, a galera no entorno do Bolsonaro conseguiu fazer com que ele se rendesse a essas pesquisas aí, consumidas apenas internamente. E essas pesquisas não deixaram de ser feitas desde então. E parece que mais gente teve acesso a elas. Olha lá. O que as pesquisas qualitativas de Bolsonaro dizem sobre suas chances de reeleição? É a Malu Gaspar, é no O Globo e é agora, em março. Apesar da crise do reajuste dos combustíveis, o clima da reunião de coordenação política da campanha de Jair Bolsonaro no último sábado, na sede do Partido Liberal em Brasília, era de comemoração. Opa, vamos recapitular, né? Janeiro. Sinal amarelo aceso no Planalto, Bolsonaro com medo de não se reeleger. Pula para fevereiro, Bolsonaro coleta indícios de que pode ultrapassar Lula em junho, no meio do ano, quer dizer, a coisa já melhorou para ele. Agora vem para março e o partido de Bolsonaro comemora. Interessante, né? Volta lá para o texto. A comemoração acontece porque os resultados das pesquisas qualitativas quinzenais feitas pelo PL para Bolsonaro apontaram uma redução na rejeição do presidente da República. Na interpretação do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que expôs os detalhes aos companheiros da campanha, a melhora foi provocada em parte pelo fato de Bolsonaro ter parado de atacar a vacinação e, em parte, pelo aumento do Auxílio Brasil para R$ 400. E indo um pouco adiante, a gente já percebe que essas pesquisas elas vão norteando aí como o Bolsonaro se comporta diante do governo, né? Por exemplo, qual será a postura dele diante da crise que está colocada no preço dos combustíveis? Tem tudo a ver com a eleição, olha lá. Bolsonaro, que esteve no PL no sábado, passou um bom tempo fechado com Valdemar, discutindo as pesquisas e outros assuntos. Embora as qualitativas não tenham ainda captado o efeito da alta nos combustíveis sobre a imagem de Bolsonaro, a reação do presidente também já teria sido pautada pela compreensão de que a população quer uma solução política para ajudar a reduzir os preços. Pois é, não dá para deixar de lembrar que o Bolsonaro, dia desses, deu um cavalo de pau na narrativa. Passou os últimos 3 anos culpando governadores e ICMS pelas constantes altas nos preços dos combustíveis. Agora mudou. Agora ele reconhece que a política de preços da Petrobras, que cobra aí uma gasolina em dólar para um povo que ganha em reais, é a verdadeira culpada. Você acha que não vai impactar tanto o bolso brasileiro? Não, estamos tomando medidas porque é algo anormal. O barril de petróleo saiu da casa dos 80 para 120 dólares. Tá? Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem a paridade do preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado. Isso vai ser tratado hoje à tarde, mais uma reunião. Nas nossas reuniões, a vantagem é que elas buscam a solução. A maneira como o governo vai lidar com essa questão aí dos combustíveis, ela vai ser decisiva para o cenário político brasileiro daqui para frente. Por enquanto, a coisa está assim. Pesquisa mais recente. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa eleitoral da Quaest Genial. Nós vamos mostrar agora o resultado para o primeiro turno das eleições presidenciais na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 45% das intenções de voto.
O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, com 25%. E se o primeiro turno, conforme demonstrado nas pesquisas, já pode mudar rapidinho, imagina o segundo, muito mais incerto, né? Ainda assim, bora lá. Lula diz que venceria qualquer um, por enquanto. Em todos os cenários, o ex-presidente Lula aparece à frente nas intenções de voto. Vamos então ver esses cenários. Quando a gente observa Lula e Bolsonaro no segundo turno, o ex-presidente Lula aparece com 54%. Jair Bolsonaro tem 32% das intenções de voto. Tá, se o Lula vence todos, em todos os cenários, por que então a gente está falando aqui do Palácio do Planalto comemorando, de bolsonaristas celebrando, da previsão de uma virada em junho? Saca só. Lula contra Bolsonaro. Pesquisa Quaest Genial aponta que diferença diminui e chega a 18%. E bora pro texto, que é da TV Cultura, para ver que a esperança petista de levar no primeiro turno está minguando. Pesquisa da Quaest Consultoria, divulgada na manhã de quarta-feira pela Genial Investimentos, mostra que Lula manteve sua liderança na corrida eleitoral com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro chegou a 26%. Com a manutenção dos prováveis eleitores do ex-presidente e um aumento de 3% dos apoiadores do atual chefe do executivo, a distância entre os dois diminuiu e foi para 18%. É o primeiro levantamento da empresa em que o petista não vence as eleições presidenciais no primeiro turno. De novo, né? É pesquisa, só mostra o momento, tudo pode mudar e alguns fatores pesam. Tipo quais, né? Contra Bolsonaro pesa a alta recente no preço dos combustíveis, que deve sim se espalhar por toda a economia, aumentando inclusive o preço dos nossos alimentos. E contra Lula pesa o quê? Houve aí o Guilherme Amado, do Metrópolis, de novo. O Bolsonaro pode lembrar, como vai lembrar ao longo da campanha, ao longo do ano, já começou a fazer isso, todos os casos, as suspeitas, as denúncias, confirmadas ou não, em relação ao Lula. Vai se querer diariamente, com diferentes técnicas, lembrar a aura de suspeição que para muitos ainda paira sobre o Lula. O Lula é corrupto? E essa pergunta vai ficar pairando e sendo repetida, até que muitas pessoas acreditem nela. Eu sempre disse isso e repito aqui, eu acho que essa vantagem do Lula pode cair se essa máquina de propaganda de tentar voltar a colar nele a peste de corrupto, ela seja bem sucedida. Isso se traduziria automaticamente numa perda de intenção de votos. O Lula tem fatos do passado que ele não quer que sejam relembrados, mesmo muitas das denúncias contra ele tendo sido arquivadas, ou ele tendo sido inocentado, ou algumas terem voltado para o estágio que ainda sequer há uma denúncia. Em 2018, antes de vencer as eleições, Bolsonaro venceu a disputa pelo controle da pauta, pelo controle dos assuntos que entravam ou não no debate. Lembra aí, desemprego? Que nada, vamos falar de kit gay. Inflação? Deixa pra lá, que tal a mamadeira de piroca? O esforço foi o de subordinar a eleição à pauta moral. E deu certo. E olha que em 2018, eles nem tinham a máquina pública nas mãos. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.